Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma célula. Se você é nosso visitante, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente hoje. E a gente tem alguns avisos importantes sobre a nossa programação da semana. Nós temos tido nossas salas de oração no Instagram, todas as segundas, terças e quartas-feiras, às 21h30. É um tempo super legal para a gente estar junto, trazer pedidos de oração, orarmos juntos, assim como a gente fazia aqui no nosso prédio, né? Então, vamos estar juntos, esteja com a gente nas nossas salas de oração, além, é claro, das nossas células, todas as quintas-feiras, e do nosso culto aos domingos. Vamos orar, então, para começar a nossa célula? Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de nós estarmos juntos, ouvindo a Tua palavra, Senhor, aplicando ela à nossa vida, Pai, e sendo transformados, Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, essa palavra venha trazer confronto ao nosso coração, Pai. Venha trazer, Deus, mudança em nós, arrependimento ao nosso coração e uma nova maneira de viver, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos. E nós te convidamos para esse tempo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E nesse último domingo, nós conversamos sobre a história dos 4 amigos, não é verdade? Que carregaram o seu amigo, então, paralítico para encontrar Jesus, né? E eu queria que você parasse para pensar, a gente, né, amor, pensou sobre isso, né? Você se lembra das pessoas que fizeram parte do seu processo de salvação? Porque, querendo ou não, sempre teve alguém que lançou uma semente, não é verdade, amor? Sempre teve alguém que orou por nós, sempre teve alguém que intercedeu por nós em algum momento. Eu queria que você parasse para pensar um pouco. Você lembra de alguém que você sabe que teve um fator, teve uma influência muito grande na sua conversão? Porque todos nós temos histórias diferentes de conversão. Alguns nascem já em família cristã e ao longo da vida tem mais exposição ao evangelho, né? E viram na escolinha dominical e tudo mais. E então tem um encontro com Jesus ao longo da maturidade. Tem outras pessoas que chegam até Cristo por causa de um momento ruim na vida, não é verdade? Um momento intenso, tenso, que aconteceu muitas vezes. Às vezes através de uma perda de um ente querido, ou muitas vezes através de uma pressão, seja financeira, emocional. Não importa assim muito como começa, mas todos nós chegamos em algum momento no encontro com Jesus e muito provavelmente teve alguém, né? Foi um catalisador, né, amor? Que acelerou esse processo para que a gente chegasse mais perto de Jesus. E é isso que conta a história que nós lemos no domingo, não é verdade? Conta exatamente sobre a história de pessoas que promoveram o encontro daquele paralítico com Jesus, não é verdade, amor? É isso aí. Eu acho que a gente pode até ler de novo o texto, né, juntos agora, para a gente se lembrar dessa história que é tão impactante, né, que mostra esses 4 homens realmente preocupados em levar o amigo deles até a presença de Jesus. Então vamos ler juntos? A história está lá em Marcos 2, a gente vai ler dos versículos 1 até o 12. A Bíblia diz o seguinte: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada
e louvava a Deus exclamando: nunca vimos nada igual. Essa história é muito linda, né? Quando Jesus cura esse paralítico, é muito impactante mesmo, né? Essa história. E é uma história que mostra que Jesus, ele é uma pessoa querida já naquele povo. Exatamente, Jesus está realizando, Jesus está trazendo o reino dos céus, não é verdade? Ele está trazendo cura para as pessoas, ele está trazendo libertação para as pessoas. E aqueles 4 amigos, diante da verdade de Jesus estar naquele lugar, eles não medem esforços para que aquilo aconteça. Eles, se você parar para pensar aí na sua casa, gente, quantas desculpas nós poderíamos pensar, não é verdade? Abrir um telhado para descer uma pessoa do teto parece algo muito, muito fora da curva, algo que até Dá exagerado muito trabalho, né? muitas vezes. Mas tem 4 coisas interessantes que a gente quer listar e para a gente conversar depois na célula, só para a gente lembrar de domingo, da pregação de domingo. Mas eu queria que você já escancarasse ainda mais o seu coração, porque muitas vezes nós somos como aquele paralítico, mas muitas vezes nós somos como aqueles 4 amigos. Exatamente. Então, depois dessa leitura, então, conforme a gente for conversando aqui, pense, neste momento hoje você se encontra como paralítico ou você se encontra como sendo aqueles 4 que vão levar, né? E alguns pontos importantes que nós aprendemos com eles, né? O primeiro é interessante ver que eles não pensaram nas necessidades deles, né? Diante deles está um homem que faz milagres, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles poderiam ter olhado para si mesmos, para suas necessidades, e eles podiam olhar, o que eu preciso? Talvez eles tinham necessidades, não é verdade, amor? Talvez eles precisavam de cura, talvez eles precisavam de algo, de uma bênção para eles, mas eles escolheram abrir mão daquilo que eles precisavam para si e escolheram levar um amigo que necessitava mais para encontrar Jesus. É isso aí. Então, o primeiro ponto desses 4 amigos é que eles não pensaram em suas necessidades em primeiro lugar, mas eles pensaram primeiro na necessidade do seu amigo, desse paralítico. A segunda coisa é que eles não olharam para os impedimentos. A casa, novamente, é uma casa que está cheia de pessoas. Uma casa no Oriente Médio, naquela época, é uma sala bem grande. Então, provavelmente, as pessoas estavam sentadas na sala, Jesus estava ali, as pessoas estavam fora, nas janelas, olhando, e eles tiveram que subir para abrir o telhado para descer a maca. Então, tinha muita gente, não era algo que estava despercebido naquele momento. Até mesmo os fariseus estavam lá. Era tão grande o negócio que até mesmo os fariseus estavam lá. E muita coisa podia desanimar eles. Até levar alguém para Jesus, não é verdade? Muita coisa às vezes pode desanimar o nosso coração. Mas esses caras, eles olharam e eles falaram assim: vale a pena. Nós estamos com os nossos olhos voltados para aquilo que vai acontecer. E isso, né, amor, inspirou o coração deles a continuar, Sim. né? Isso inspirou o coração deles a ir além, né? Quais as outras coisas que você vê que são mesmo. interessantes? Eu acho que isso que você falou de eles terem visto que vale a pena leva a gente até para o terceiro ponto, né? Eles tiveram fé. Eles sabiam que eles tinham que levar o amigo deles paralítico até Jesus e que Jesus faria alguma coisa, né? Eles creram naquilo que Jesus poderia fazer. Porque, vamos combinar aqui, né? Se eles não tivessem fé, eles não teriam se dado esse trabalho, né? De subir no telhado de uma casa, tirar as telhas, né? Descer o amigo deles, que tinha muita dificuldade, né? E colocar ele na frente de Jesus. Então, eles tiveram fé, eles creram que Jesus transformaria aquele homem de alguma maneira, né? Eles talvez não soubessem o que Jesus ia fazer em si, mas eles creram que Jesus ia fazer alguma coisa, que algo ia ser mudado naquele dia, né? E o quarto ponto é que eles fizeram tudo o que eles podiam. Eles fizeram tudo que estava ao alcance deles fazer para que o amigo deles pudesse ter contato com Jesus. Então, eles não podiam passar pela porta com ele, né? Ele estava deitado numa maca e tudo mais, mas eles viram ali uma saída, né? Eles não simplesmente olharam, né? Que nem o Hugo falou, né? Eles não olharam para os impedimentos. E a partir do momento em que eles não olharam para os impedimentos, eles viram o que era possível fazer, né? Eu posso então subir no telhado, subir com o meu amigo lá, tirar as telhas, descer ele. Imagina quanto tempo que eles ficaram planejando isso, né? Como que eles chegaram nesse resultado
de subir por ali, de conseguir descer ele, mesmo no meio de todas aquelas pessoas. Então eles fizeram tudo aquilo que estava ao alcance deles. Eles não se conformaram em olhar para a situação e falar, ai, que pena, não tem nada que eu possa fazer. O interessante é ver que todos eles tinham um propósito único. Perceba, amor. Eles poderiam ter ali até uma desconfiança. Poxa, abrir um telhado? Meu, não é melhor a gente tentar pegar ele amanhã? Não, a ideia pode ter saído de um ou dois ali, mas eles tinham um só propósito. Hoje este nosso amigo vai encontrar Jesus. É isso aí. E isso os estimulou a ponto de eles olharem para as pessoas ao redor, né? Ou seja, este amigo, e falar, ele é mais importante do que a gente. E esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele reconhece o valor nas pessoas, mas ele também está disposto a entregar tudo para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Porque quem tem um encontro com Jesus não se esquece. E quem tem um encontro com Jesus quer que outras pessoas também tenham. É verdade, amor? Exatamente. E eu acho que isso também ajuda a gente a questionar, sabe, da nossa parte. Como nós temos olhado para a nossa vida e como nós temos olhado para as pessoas que estão ao nosso redor. Quem somos nós nessa história? Não é verdade? Porque se você prestar atenção, quando Jesus veio ao mundo, ele sempre foi em direção às pessoas, né? Ele sempre levou a elas o reino de Deus, né? Curando, transformando, libertando, se revelando como Filho de Deus, né? Trazendo cura, trazendo libertação, né? E eu gosto muito do texto de Mateus 10, quando Jesus está enviando os discípulos, né? Aquele texto que ele envia eles de 2 em 2 e tudo, né? Os versículos 7 e 8. Olha só, qual é a instrução que Jesus dá para eles? Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem demônios. Deem de graça, pois de graça vocês também receberam. E eu creio que esse é o chamado que Jesus tem para nós hoje também, né? Vão e espalhem o reino. Deem de graça aquilo que vocês receberam de graça, né? Nós falamos lá no começo de que quem foram as pessoas que participaram do nosso processo de salvação? Essas pessoas são esses 4 amigos que carregaram a nossa maca, que bolaram um plano para aproximar a gente de Jesus, né? Que subiram a nossa maca até o telhado, que nos desceram. E é isso que Jesus chama a gente para fazer hoje. Assim como foi feito conosco, como foi dado a nós, Jesus chama a gente também para ir, para anunciar, né, o Evangelho, anunciar o reino, curar enfermos, levar a palavra, anunciar que há perdão para os pecados, anunciar que nós podemos nos aproximar do nosso Pai. E isso é muito precioso. Eu acho também muito legal ver como essa era uma realidade da igreja primitiva, né? Você vê que os discípulos enfrentaram tantas dificuldades, foram perseguidos, tinham que administrar a igreja, tinha tanta coisa acontecendo, mas eles nunca deixaram de correr pelos povoados, pelas cidades e anunciar que o reino de Deus havia chegado, né? Eu acho isso muito poderoso e eu acho que é um alerta para nós, porque o que nós temos feito hoje? A gente vive aí uma situação difícil, uma situação muito diferente da que a gente estava acostumado, não é verdade? Uma situação aí de pandemia, então isso afeta a gente de diversas maneiras, porque além da questão de saúde, a gente também tem muita gente passando por dificuldade financeira, tem gente enfrentando as dificuldades do isolamento social, né? Tem gente enfrentando as dificuldades de ter os filhos estudando em casa, então dentro de casa tem trabalho, tem escola, tem um mundo, né, de realidades diferentes juntas. Então é um tempo delicado para todos nós. Mas como nós temos nos comportado diante disso, queridos? Acho que um segredo que é importante a gente lembrar, sabe, gente, por mais que as pressões existam, que a pandemia é só uma pressão de uma maneira diferente, né? É uma pressão que nós vivemos juntos, né? Porque todos nós temos pressões individuais, não é verdade? É verdade. Mas quando a gente vive junto, parece que é diferente. Então, a gente está vivendo tudo isso, mas Deus, ele não deixou de ser Deus. O chamado da igreja não deixou de ser igreja.
Nós temos um pastor americano falando isso, né? A única pessoa que tem autoridade de fechar a igreja é Deus. O diabo não tem autoridade de fechar a igreja. Então, se nós nesse momento estamos com as portas fechadas, algo o Senhor está nos convidando à reflexão. Em algo, o nosso Deus, o nosso Pai está falando, olha, todas essas coisas são importantes, tem muitas coisas boas que eu tinha planejado, nós tínhamos uma viagem planejada esse ano e tantas outras coisas. Parem um pouquinho, vejam o que é importante para mim. Nosso Pai está chamando a gente para ver o que é importante para Ele. E nessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a gente está querendo aqui convidar você para uma reflexão que vai além somente, né, amor, de como é que eu vou ser uma pessoa melhor, de como é que eu vou passar por esta pandemia, de como é que as minhas necessidades vão ser atendidas. Nós estamos falando sobre a nossa responsabilidade como corpo de Cristo. Porque Jesus disse, busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui, né, amor? Carregar este paralítico é uma demonstração do reino dos céus. É mesmo, é mesmo. E às vezes a gente está tão focado no que está acontecendo na nossa vida, né? No meio de toda essa situação, que a gente esquece de olhar para fora. Né? A gente está tão focado olhando para dentro que a gente não olha para os paralíticos que estão ao nosso redor. Não é verdade? Às vezes é dentro da sua própria casa. Né? Às vezes são seus pais que precisam ter um encontro com Jesus, seus filhos, um irmão, né? Alguém próximo ou um amigo que você conhece do trabalho. Existem diversas pessoas que precisam ser carregadas até Jesus, assim como nós fomos. Né? E como o Gu falou, esse é o chamado que o Senhor tem para nós, mesmo durante esse período que a gente tem vivido. Né? A gente às vezes acha que por viver essas situações complicadas, essas coisas ficam meio on hold, né? Deixa eu fechar para balanço e cuidar agora de uma outra situação. E na verdade não, queridos. Deus convida a gente a continuar. Né? Deus continua nos chamando a levar a palavra dele e alcançar as pessoas. Né? Porque assim como Ele supre as nossas necessidades, Ele quer suprir as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. E nós podemos levar essa palavra de esperança para eles. Né? Nós estamos num ano onde nós convocamos como a temática do ano celebrar os relacionamentos. Isso foi definido no coração do pastor Carlos Alberto e desafiado no coração de todas as comunidades da graça antes mesmo de acontecer qualquer pandemia. E aí a gente pensa, poxa, como é que vamos celebrar relacionamento à distância? Que acho que é a pergunta que a gente pode caminhar aqui para o final, sabe? Como é que a gente pode estar perto das pessoas sem estar perto fisicamente? Como é que a gente pode convidar elas sem poder chamá-las para nossa casa, sem poder chamar elas para o prédio da igreja? E eu queria sugerir algo para vocês, para nós como igreja. A gente precisa primeiro falar, Senhor, me dê os seus olhos. Nós precisamos começar a enxergar elas como o Senhor enxerga. E a gente precisa começar a demonstrar para elas que elas são valorizadas. Nós falamos isso na célula da semana passada, mas nós queremos reforçar. Imagina que você pode ser um desses 4 amigos que carregaram aquela marca do paralítico. Sabe aquelas pessoas que você lembrou no começo da célula, que oraram por você, que te convidaram para vir na igreja? Imagina você ser essa pessoa para uma outra pessoa. Nós estamos aqui com o nosso salão vazio, tantas cadeiras vazias, aperta o nosso coração, mas a gente crê, Senhor, quando nós voltarmos a nos reunir aqui, Pai, vai faltar cadeira, Senhor, Amém. porque nós vamos experimentar um tamanho avivamento de relacionamento. Amém. Que vai ser incrível, mas isso, meus irmãos, precisa passar por mim, pela minha vida e pela sua vida. Nós precisamos fazer essa escolha. Nós precisamos fazer essa escolha diária. Nós precisamos sair pela rua não pensando nos nossos problemas somente. Nós precisamos escolher sair e pensar nos outros. Queria fazer um desafio para você. Quanto tempo nessa semana aí, nós estamos na quinta-feira, quanto tempo nessa semana que você sentou, talvez no seu sofá ou antes de dormir, e pensou nas inseguranças da sua vida, as inseguranças das notícias? Isso deixou você uma pessoa melhor ou pior? Eu não sei você, mas quando eu começo a pensar essas coisas, eu fico bem triste, meio desanimado. Mas quando eu começo a ouvir
e interagir com outros amigos, outras pessoas, outros jovens, o pessoal dos meus amigos mais próximos, e eu começo a ver as pequenas vitórias que eles têm tido nisso. As pequenas coisas que eles têm vencido ao longo dessa pandemia, meu coração se enche de alegria. Por isso nós precisamos, nesses dias, tirar o foco da nossa necessidade e olhar para o nosso próximo mais próximo. Olhar para os paralíticos que estão ao nosso redor e termos compaixão deles. Esse é o convite do Reino de Deus para a gente nessa noite. É verdade, e eu acho que a gente pode fazer isso de tantas maneiras, né? A gente pode começar orando pelas pessoas, né? Está aí na sua casa, veio alguém à sua memória, às vezes é alguém do seu trabalho, né? Às vezes é alguém que você nem tem tanta intimidade, mas ore por essa pessoa, né? Depois você também pode mandar uma mensagem perguntando como essa pessoa tá, como estão as coisas na casa dela, se tem alguma necessidade, se interessando pela vida de alguém. E a gente não precisa se preocupar em transformar as pessoas. Exatamente. As pessoas têm ritmos diferentes da vida. A gente não precisa se preocupar em transformar, a gente precisa se preocupar em levar elas até Jesus Cristo. É isso aí. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. O nosso papel como filhos e filhas é apresentar ao Pai. É falar, olha, você pertence a essa família, Ele ama você. Mas e as coisas que precisa abandonar? Mas e os perfis que precisam mudar? Mas e a coisa que precisa acertar? Vai ser acertado, meus irmãos. Vai. Mas isso não é nós não convencemos. A palavra diz que quem convence, na verdade, amor, é o Espírito Santo. Então o nosso papel como família de Deus nessa terra é apontar para Jesus. É falar, venha até Jesus, vamos carregar as macas, vamos pagar o preço de carregar uma maca, mas vamos levar elas até Jesus. É isso aí. E acho que diante disso a gente tem algumas perguntas, né? Para você poder conversar aí com a sua célula, para vocês criarem estratégias juntos para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas e levar elas até Jesus, né? Então, são 3 perguntas para vocês conversarem juntos. A primeira delas é, você conhece alguém que precisa ser carregado até Jesus? Pensa aí um pouquinho. A segunda, como você pode se aproximar dessa pessoa e demonstrar o amor do Pai de maneira prática? Né? A gente já falou aqui de oração, de mandar mensagem, mas pensa aí, quais outras maneiras você pode fazer de prático? Né? Aqui não valem respostas, me importando com ela. Né? Como que você vai demonstrar que você se importa com essa pessoa? Pense em maneiras práticas. E a terceira pergunta é, o que impede você de levar o amor do Senhor às pessoas? Né? E aí nós vamos orar juntos nas células para quebrar todo esse impedimento e para que a gente possa cumprir com o chamado que Jesus tem para nós como corpo de Cristo. Eu quero encorajar você. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu o espírito de ousadia. Ousadia não é somente sair na rua evangelizando, mas ousadia é a audácia de obedecer. Muitas vezes nós vamos, o Senhor vai pedir para nós fazermos algumas coisas como uma mensagem, um áudio, uma oração, um convite, enviar o link do culto dessa célula ao vivo e você vai dizer, mas o que vão pensar de mim? Neste momento, lembre-se de 4 amigos que estavam dispostos a abrir um telhado para que um deles tivesse um encontro com Jesus. Que nós sejamos isso, que a gente não se importe com a nossa reputação quando diz respeito a levar uma pessoa até Jesus. E eu quero te encorajar, o Senhor te deu o espírito de ousadia. Amém. Por isso, enquanto você for conversar com essas perguntas aqui, lembre-se disso, a nossa luta, na verdade, amor, não é contra a carne e o sangue. Nós não lutamos contra as pessoas para mudar elas, mas nós lutamos contra todos os principados e potestades que têm oprimido as pessoas nesses dias. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar. Ore. Essas pessoas que o Senhor está trazendo à sua memória agora, eu quero te encorajar. Ore por elas agora. Porque a oração é como se viesse vários aviões de guerra bombardeando o terreno do inimigo. Depois nós vamos até lá e vamos resgatar aquelas pessoas para Amém. O reino de Deus. Amém. Vamos orar então, meus irmãos? Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós nos dispomos diante de Ti, Senhor Jesus. Sabemos, Pai, que temos necessidades, sabemos que temos, Senhor Jesus, anseios no nosso coração, mas por pertencermos a Ti, Senhor, sabemos de que o Senhor cuida destas coisas. Amém. Nessa noite, Pai, nós renovamos a nossa confiança em Ti, Senhor,
Porque, Pai, inútil nos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, Senhor, se nós não confiamos em Ti. A Tua palavra diz que aos seus amados dá, o Senhor dá enquanto dorme, Pai. Amém. Por isso, Senhor, nós queremos entregar, Pai, toda dúvida, toda ansiedade de provisão diante de Ti, Senhor Jesus. E nós queremos, Senhor Jesus, nós Te pedimos nessa noite, Pai, volta os nossos olhos, Pai, para as pessoas ao nosso lado. Volta os nossos olhos, Pai, para os paralíticos ao nosso lado. Eu peço que o Senhor inunde, Pai, cada célula da nossa comunidade, Pai, com uma ousadia, com uma paixão que queimava no seu coração, Jesus. Amém. Para que possamos ser, Senhor Jesus, pessoas que amam acima de tudo, Pai. Que não estão preocupados em mudar as pessoas, mas primeiro estão preocupados em amar, em apresentar o caminho para Jesus. Amém. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe esse tempo que cada um deles vai ter, Senhor Jesus. Que haja, Senhor, o mesmo espírito de quebrantamento que houve, Pai, naquele dia quando aqueles 4 amigos desceram aquele paralítico pelo teto, Pai. Mas também, Senhor Jesus, que haja um profundo espírito no nosso coração de alegria, sabendo, Senhor, que os campos estão brancos e que o Senhor nos chamou para sermos os trabalhadores, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, gente, Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima célula. Boa célula, gente.